Algum tempo atrás, a minha filha Renata, de manhã cedo, no café da manhã, ela disse assim: pai, eu tive um sonho e eu sonhei com um mundo perfeito. E eu pensei, bem, ela deve ter sonhado com a nova terra, a nova Jerusalém. E eu disse: filha, me conta como foi esse seu sonho e como era o mundo perfeito que você viu. Ela disse: pai, eu sonhei que tudo que existia era de doce, chocolate e bombons. Mas isso não é tudo. Era perfeito porque nada disso fazia mal à saúde, podia comer à vontade. E eu fiquei pensando, não poderia haver um mundo mais perfeito para uma criança do que esse. O que é um mundo perfeito? Nós sonhamos com um mundo perfeito. Mas o que falar de uma vida perfeita? Algumas pessoas estão obstinadas para serem perfeitas na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, e isso gera até um distúrbio de comportamento chamado perfeccionismo comportamental. Mas e quanto ao perfeccionismo espiritual? A busca, o desejo e o empenho para alcançarmos uma vida espiritual, uma vida cristã que atinja um patamar de perfeição. O que dizer dessa atitude, dessa postura? Alguns afirmam que essa postura é indispensável para o nosso crescimento espiritual. Outros argumentam que essa postura é extremamente nociva para a nossa vida espiritual. E então se gera um debate. E eu quero dizer que, dentre tantos debates teológicos que a igreja cristã tem enfrentado, e também a igreja adventista, com relação à Trindade, com relação à personalidade e individualidade do Espírito Santo, com relação a tantos pontos teológicos, talvez esse seja, na atualidade, o debate mais acirrado que está havendo dentro da igreja adventista. Existem grupos que defendem uma coisa, outros grupos defendem outra coisa oposta, e isso tem gerado muita discussão. Então, eu decidi apresentar esse tema aqui hoje. Eu vou me esforçar para não fazer uma abordagem com a postura do debate. Realmente não é isso que eu quero fazer. Não quero aqui denunciar erros, nem fazer apologia a esse ou aquele pensamento. Eu gostaria simplesmente de convidar você a me acompanhar por uma jornada bíblica, a fim de que possamos encontrar qual é o pensamento de Deus ou o pensamento bíblico a respeito deste assunto. Eu vou começar convidando você para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5. São Mateus, capítulo 5. Já no início do Sermão da Montanha, do primeiro capítulo do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 de Mateus, no finalzinho do capítulo, Jesus profere a seguinte declaração. Ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, quando falamos em perfeição, primeira coisa que precisamos ter em mente é que a Bíblia nos exorta, o próprio Jesus nos exorta a buscarmos a perfeição. Vamos partir desse ponto. Mais à frente, nós vamos voltar a esse texto para entender o que é essa perfeição sobre a qual Jesus fala. Mas a grande pergunta, para a gente começar a nossa discussão aqui, a grande pergunta é a seguinte: é possível ao cristão, é possível para o cristão alcançar um nível de santificação a ponto de ele superar e vencer todo o pecado, toda a tentação, a ponto de ter um caráter perfeito no sentido de não pecar mais? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E essa pergunta, ela envolve diversos aspectos, com implicações sérias para a teologia e o pensamento bíblico.
nós vamos estudar hoje 3 aspectos, 3 conceitos determinantes que precisam ser entendidos para a gente poder chegar a uma conclusão. O primeiro conceito determinante diz respeito à natureza humana de Cristo. Jesus veio, ele era plenamente homem e plenamente Deus, mas em sua natureza humana, ele veio a este mundo com a nossa natureza caída, com a natureza pecaminosa como nós temos, e então ele venceu o pecado, nos dando o exemplo de que nós também podemos vencer? Ou Jesus veio com a natureza humana de Adão antes do pecado, uma natureza humana pura, sem nenhuma inclinação para o pecado? Se nós entendemos que ele veio com a natureza humana depois da queda, então este é o ponto de partida para eu buscar também alcançar um nível de santidade a ponto de vencer todo o pecado. Porque se Jesus, tendo a mesma natureza que eu, venceu o pecado, significa que eu também posso vencer o pecado. Você percebe a implicação? Então, este é o primeiro ponto determinante que nós vamos estudar. O segundo conceito determinante diz respeito a o que é pecado. Ora, se eu pensar nessa questão de poder vencer e resistir plenamente ao pecado, a ponto de alcançar um nível de impecabilidade, bom, eu preciso entender o que é o pecado. Se eu quero vencê-lo plenamente, eu preciso saber exatamente o que é o pecado. Nós vamos estudar isso hoje também. E o terceiro conceito determinante para a nossa compreensão desse assunto, não haverá tempo para estudarmos de manhã, será hoje à tarde. A Bíblia fala que os 144 mil são sem mácula, ou seja, após o fechamento da porta da graça, o grupo dos salvos estará selado para então enfrentar o período de angústia, a grande angústia. A questão é, eles terão chegado a um ponto de não pecar mais, porque sem o intercessor no santuário celestial, quando Jesus encerrar a sua obra sacerdotal, intermediadora, isso significa que o povo de Deus aqui na terra terá que viver sem pecar. É isso que diz, e eu vou ler um texto de Ellen White, que está no livro Parábolas de Jesus, em que ela diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, página 29. O que será, como será para a última geração viver sem, pelo menos por um período, sem um intercessor no céu? E existem muitas verdades e mitos em relação a isso. Estaremos sem o poder do Espírito Santo atuando em nós durante esse período? Isso é verdade ou é um mito? Haverá a possibilidade de termos perdão para algum pecado depois que Jesus encerrar a sua obra intercessória? Verdade ou mito? E se a porta da graça se fechar antes de eu estar plenamente preparado? E eu confesso que por muito tempo, quando pensava nisso, me dava um frio na barriga. Imagine só se quando estiver chegando a minha vez, Jesus depuser as suas vestes e fechar a porta. Significa que eu estarei completamente perdido? Este é o tema de hoje à tarde. Então, hoje, agora de manhã, nós vamos estudar sobre a natureza humana de Cristo, se Jesus veio com a natureza humana caída ou não caída. Ele veio com a natureza humana de Adão depois do pecado, e aí há um termo técnico na teologia que é meio esquisito, mas eu vou dizer para que vocês se familiarizem também, aqueles que não conhecem. Isso se chama pós-lapsarianismo. Lapso significa queda, falha. Então, Adão falhou, cometeu um lapso. Quando Jesus veio, ele veio com a natureza de Adão depois da queda, ou seja, a natureza pecaminosa, pós-lapso. Esse é o pensamento pós-lapsariano. Ou Jesus veio com a natureza humana de Adão antes do lapso.
Isso seria o pré-lapsarianismo. Eu vou ler alguns textos e, para a gente ganhar tempo, eu vou projetar esses textos ali na tela. Espero que seja possível para vocês lerem, mas pelo menos fiquem bastante atentos. Eu vou ler alguns textos da Bíblia. Nós vamos ver o seguinte, que tanto na Bíblia, presta atenção no que eu vou falar, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, existem textos que ora parecem que defendem esse pensamento, ora parecem que defendem o outro pensamento. Textos que parecem indicar que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa. E textos que parecem indicar que Jesus veio com a natureza humana sem pecado. Evidentemente são muitos textos, eu selecionei talvez 2 de cada um aqui da Bíblia, que representam, todos esses são talvez os mais usados por aqueles que defendem um ou outro pensamento. O primeiro deles, Hebreus 4,15, está aí na tela. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Esse texto parece indicar que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa. Porque se ele foi tentado à nossa semelhança, então ele tem que ter enfrentado a tentação da mesma forma que eu enfrento. Parece que é isso que o texto diz? Seria isso? Um outro texto que parece dar essa ideia, Romanos 8:3. Porquanto o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Esse texto parece indicar o quê? Que Jesus veio com a natureza caída ou não caída? Caída. Parece que é essa a ideia. Vejamos 2 textos que representam todos os textos que falam, que dão a entender o outro lado. Hebreus, vejam, mesmo livro de Hebreus, o primeiro texto que eu li foi Hebreus 4,15, agora, na outra posição, Hebreus 7,26. Diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Esse texto parece indicar o quê? Que Jesus veio com a natureza humana caída ou não caída? Não caída. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos homens. É importante isso aqui. O que é separado dos homens? Bom, vamos a outro texto. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado. E é claro, nem pelo ato e nem pela tendência. Esse texto parece indicar o quê? Que Jesus veio com a natureza humana caída ou não caída? E agora? Será que há uma contradição na Bíblia? Bom, se houver alguma contradição na Bíblia, no momento que eu me convencer disso, eu vou mudar de vida, vou deixar de ser pastor e não sou mais cristão. Porque a base para tudo que nós somos e cremos está na Bíblia. Se houver alguma contradição, significa que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Então, como conciliar esta aparente contradição? E eu vou mencionar aqui, não vou projetar mais, mas eu vou mencionar aqui os 2 textos que eu li, que representam todos os textos que parecem indicar que Jesus veio com uma natureza humana caída. Eu li Hebreus 4,15, que diz assim: foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então ele tem que ter vindo como eu sou, ele tem que ter sido como eu sou. Para ter sido tentado em todas as coisas como eu sou. E para saber o que é a tentação da forma como eu sei. Então ele tem que ter tido a minha natureza pecaminosa. Seria essa a conclusão? O outro texto diz, Romanos 8,3,
Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Vejam, o primeiro texto não está dizendo que Jesus foi tentado em todas as coisas como nós. O texto está dizendo que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança. O outro texto não está dizendo que Jesus veio em carne pecaminosa. Está dizendo que ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Semelhante, semelhança. O que significa isso? Significa igual? Não é igual. A palavra usada no grego, no original, dá exatamente a ideia de ser parecido, mas não igual. Os termos usados nas passagens que usam essa indicação são termos gregos homoioma, homoiotes. Eu não sou o melhor pronunciador das palavras gregas, mas todas essas palavras dão exatamente essa ideia de parecido, semelhante. Se a Bíblia quisesse dizer que Jesus foi tentado igual a mim, se ele veio em carne pecaminosa igual a minha, o termo não seria esse, o termo seria isos, que vem de isometria, isonomia, que significa igual. Não é esta a palavra usada, ou seja, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, não igual a nós. Jesus veio na semelhança de carne pecaminosa, mas não igual. Essa é a diferença. Então, significa isso que Jesus era diferente de nós? É isso que significa? Pois saibam, é exatamente isso. Embora Jesus tenha uma completa identificação com a raça humana, ele veio, é Deus que se fez homem, nasceu de uma mulher humana. Existe uma completa identificação de Jesus conosco, porque ele assumiu a humanidade, mas essa identificação não significa igualdade. O nascimento dele não foi igual ao nosso. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. A vida dele não foi igual à nossa. Ele nunca cometeu nenhum pecado, nem por pensamento. Então, definitivamente, não é igual. Mas aqui parece que surge um problema. Se Jesus veio com uma natureza humana não caída e venceu o pecado, então então quer dizer que ele teve alguma vantagem em relação a mim? Jesus teve alguma vantagem em relação a mim? E alguns têm um problema sério com esse pensamento. Ora, se eu disser que Jesus veio com a natureza humana sem nenhuma inclinação para o pecado, significa que ele teve uma vantagem sobre mim? Quer saber de uma coisa? É exatamente isso mesmo. Jesus não veio para concorrer conosco, e agora você vai se sentir injustiçado porque ele tinha uma vantagem sobre você. Jesus veio para ser o nosso substituto e não o nosso concorrente. Ainda bem que ele veio muito superior a mim, exatamente para poder ser o meu substituto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Normalmente essa palavra é interpretada como no significado em português, único gerado. E existe uma heresia a partir dessa palavra bíblica, unigênito, para dizer que Jesus não é Deus, porque ele foi gerado por Deus, foi criado por Deus. Só que a palavra unigênito, usada diversas vezes para Jesus, ela não significa único gerado, ela significa único no sentido de ser singular, o único da espécie. Não há na raça humana ninguém que seja igual a ele é único. A palavra grega monogenes. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito. A palavra grega é prototokos. O que significa primogênito? Essa palavra é usada diversas vezes também para Jesus. Qual é a ideia de primogênito na Bíblia?
não é necessariamente o primeiro a ser gerado, como alguns pensam. E alguns, mais uma vez, usam essa palavra para imaginarem que Jesus foi criado em algum momento do passado eterno. A palavra prototocó significa primogênito, no sentido de representante. Vejam, Adão foi o primogênito da raça humana. Só que Adão falhou, e com a queda de Adão todos nós caímos. Então Deus enviou o seu filho para assumir o lugar de Adão, para ser o novo primogênito. E agora, nós nascemos tendo como nosso representante, o primogênito, Adão. Essa é a condição natural do ser humano. Quando Adão pecou, toda a raça humana estava potencialmente nele. Portanto, toda a raça humana pecou em Adão. Nós já nascemos nessa condição. Deus envia o seu filho, agora sem pecado, e nos oferece a oportunidade de trocarmos de representante. Ele é o primogênito, é nesse sentido. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele veio para ser o segundo Adão. Jesus não veio, meus queridos, para me mostrar que eu posso viver sem pecar. Não, Jesus veio para mostrar que Adão podia ter vivido sem pecar. Por isso ele veio na condição de Adão, para ser o nosso representante. Como diria o pastor Amir Rodô, ele é um conosco, mas não é um de nós. Ele é o monogenês, o unigênito de Deus, singular, único de sua espécie. Jesus era semelhante a nós, por ter um corpo físico afetado pelo pecado. É nesse aspecto que ele foi semelhante a nós. E ele trouxe toda a carga hereditária do pecado na história da humanidade, desde Adão até os seus dias. Ele nasceu na condição humana degenerada pelo pecado. E isso é verdade, isso não se pode negar. É nesse sentido que o pecado afetou a Jesus. Afetou, mas não o infectou. Afetado, mas não infectado. Então ele traz todas as contingências da humanidade. Ele se sentiu cansado, ele teve fome, ele teve sede, ele se sentiu triste, ele se sentiu angustiado, ele experimentou tudo aquilo que o ser humano experimenta, porque ele foi plenamente e perfeitamente homem, com uma diferença de nós: sem pecado. Sem pecado. Mas aí algumas pessoas ainda continuam com o problema. O problema é, se Jesus veio sem pecado, como é que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança? Então, você que pensa assim, você quer entender que Jesus, para poder lhe ajudar, ele tem que ter experimentado todas as tentações que você tem? É isso que a Bíblia está dizendo? Você que é mulher, e quando é tentada como mulher, se você pensa assim, então você não pode ter a ajuda de Cristo, porque ele nunca foi tentado como você, como mulher. Você que é rico e sofre as tentações de uma pessoa rica, que são peculiares, você não vai ter a ajuda de Jesus, porque Jesus era pobre, ele nunca foi tentado como rico. Então, meus queridos, quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, não queira imaginar que ele precisou sofrer todas e exatamente as mesmas tentações que nós temos. Jesus foi tentado, por exemplo, a usar drogas como um jovem do século 21? Claro que não. Ele foi tentado em todas as coisas, mas a tentação na sua essência, não nas suas formas derivadas, na sua essência. A essência da tentação é basicamente agir de forma independente de Deus. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Alguém aqui já foi tentado a transformar pedras em pães? Por que não foi? Não seria bom? Você não foi tentado porque você não pode transformar pedras em pães. Nós somos tentados naquilo que nós podemos fazer. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães, porque ele podia fazer isso. Mas para isso, ele precisaria lançar mão da sua divindade em benefício próprio.
E o plano de Deus era que ele vivesse uma vida completamente submissa ao Pai. Transformar pedras em pães não seria em si mesmo um pecado. O pecado está em agir independentemente de Deus, sair do plano de Deus e assumir o controle da própria vida. É nesse aspecto que nós somos tentados. Por isso, Jesus conhece cada uma das nossas tentações. Ao dizer que ele foi tentado à nossa semelhança, não significa que ele precisou ter a natureza pecaminosa para poder saber o que nós passamos. O próprio Jesus disse assim: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. O diabo pode encontrar algum gancho na vida de cada um de nós, gancho onde ele possa engatar as suas tentações. Mas em Cristo não havia esse gancho. Ele nada tem em mim. Uma natureza sem mácula, nenhuma inclinação para o pecado, nenhuma tendência para o pecado. Significa então que era impossível para Jesus pecar? E alguns pensam, ora, se ele tinha uma natureza perfeita, sem mácula, sem inclinação para o pecado, então não havia possibilidade que ele pecasse. Claro que havia. Adão também tinha a mesma natureza, sem mácula, sem pecado, sem nenhuma inclinação, e pecou. Jesus não veio fazer uma brincadeirinha de faz de conta aqui. Ele veio sofrer tentações reais e havia a real possibilidade de ele cometer pecado. E se isso tivesse acontecido? Não adianta nem querer pensar nisso. Qualquer pensamento nessa direção é especulação. A Bíblia não diz nada do que poderia acontecer. Uma coisa é certa, estaríamos todos perdidos. Esta é a natureza humana de Cristo. Uma natureza sem pecado. Ele foi único da sua espécie, singular, primogênito. Para que ele possa ser o meu substituto, ele tem que ter sido perfeito. Porque se o meu substituto viesse na mesma condição que eu, ele não poderia me ajudar muito. Ele veio para ser o segundo Adão, e não o segundo Ranieri, ou o segundo João, ou Francisco, ou seja lá quem for. O segundo Adão. Muito bem, eu comecei aqui mostrando 2 grupos de textos. O primeiro grupo parece que dão a entender que Jesus tinha natureza caída, já entendemos que não é isso que a Bíblia está dizendo. O segundo grupo que mostra claramente que ele tinha natureza pura, santa, sem mácula, sem pecado. O mesmo ocorre nos escritos de Ellen White. Existem textos que ora parece que dão a entender que Jesus possuía uma natureza humana caída, e textos que dão a entender que Jesus possuía uma natureza humana não caída. E eu trouxe para vocês aqui alguns desses textos aparentemente contraditórios, para que a gente possa conhecê-los e entender o que Ellen White tinha em mente quando ela diz uma ou outra coisa. Vamos ver alguns dos textos então? O primeiro deles, desejado de todas as nações, é o mais longo deles. Se ficar ruim de você ler na tela, preste bem atenção na leitura que eu vou fazer. O texto diz assim: desejado de todas as nações, página 48. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. O que esse texto está dizendo? Que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa? Parece que sim, né? Parece que sim. Vejam o que ela diz no outro texto. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 1131. Não devemos ter nenhuma dúvida com respeito à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. O que esse texto está dizendo? Jesus veio com a natureza humana caída ou não caída? Está claro? Ora, mas como explicar o primeiro texto? Que diz que ele trouxe toda a carga da hereditariedade, como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que significa? Existe contradição nesses 2 textos? Claro que não.
fica muito claro, e eu vou ler vários outros textos aqui apenas para dar a explicação inicial. Fica muito claro nos escritos de Ellen White que quando ela se refere à natureza humana de Cristo, em algumas situações ela tem uma coisa em mente, e o próprio contexto em que ela escreveu nos mostra isso. Em outras situações ela tem outra coisa em mente. O que ela tem em mente numa situação e em outra? Em algumas declarações ela tem em mente a condição física, a natureza física de Jesus. Nesse aspecto, ele trouxe toda a carga da hereditariedade da raça humana. 4.000 anos de pecado na sua época. Ele nasceu com as fragilidades humanas depois de 4.000 anos de pecado. Basta dizer que ele tinha a estatura adequada para a sua época. Adão era muito mais alto do que Jesus. Jesus veio na condição degenerada fisicamente. Na verdade, é até correto dizer que Jesus não veio na condição de Adão antes da queda. Ele veio numa condição muito mais desfavorável, porque Adão estava na plenitude da sua humanidade perfeita, recém-criada por Deus, num ambiente perfeito. Jesus veio com a degeneração física da raça, num ambiente contaminado, poluído, e me parece que Deus escolheu o pior ambiente, Nazaré, para que ele pudesse vencer o pecado. Então Ellen White tem isso em mente. Você vai ver de fato algumas declarações que parecem muito confusas. Ela chega a dizer, nós vamos ver aqui, ela chega a dizer que Jesus veio com a natureza humana caída, pecaminosa. Nós vamos ver esses textos aqui agora. Mas o contexto e as outras declarações dela nos mostram que era isso que ela tinha em mente. Vamos ler alguns textos mais do Espírito de Profecia. Próximo texto. Nenhuma, perdi aqui, cadê? Nenhuma mancha de corrupção estava sobre ele. Outro texto. Vejam aí. Ele tomou nossa natureza caída. Outro texto. Ele tomou a natureza do homem em sua condição caída. Significa que ele veio com a natureza pecaminosa? É isso que Ellen White tem em mente? Veja o que ela diz em seguida. Ele era um poderoso suplicante, não possuindo as paixões de nossa natureza humana caída. Ele veio com a nossa natureza humana caída, mas sem as paixões da nossa natureza humana caída. Percebe a diferença? Fisicamente igual a nós, caído, degenerado, enfraquecido por 4.000 anos de pecado. Espiritualmente, nenhuma mancha, nenhuma paixão pecaminosa. Natureza humana não caída. Vamos ler mais alguns textos? Vejam esse daí, Ellen White diz, ele tomou nossa natureza pecaminosa. Ellen White diz isso. Mas ela está tendo em mente aqui a sua natureza espiritual, de fato? Veja o que ela diz em seguida. Quando eu digo em seguida, não é no mesmo livro, ou é em outra parte, né? Estão aí as referências. Ele tomou a natureza, mas não a pecaminosidade do homem. Ele veio com a nossa natureza pecaminosa, mas não veio com a pecaminosidade do homem. Fica muito claro, irmãos. Fica muito claro que Ellen White, ela pensa, às vezes, na condição física, natureza física, e às vezes ela se refere à sua natureza moral, espiritual. Há uma diferença muito, muito clara. Eu acho que tem mais um texto de Ellen White aí. Esse último texto que eu coloquei aí de Ellen White é decisivo. Olhem o que ela diz. Nunca, de qualquer forma, deixeis a mais leve impressão sobre a mente humana de que uma só mancha de pecado ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo, ou que ele de algum modo se rendeu à corrupção. O que você acha dessa declaração? Podemos ter alguma dúvida em relação ao pensamento de Ellen White, no que diz respeito à natureza humana de Jesus? E as aparentes contradições? Simples de conciliar. Bom, das duas, uma.
ou você conclui que ela cometeu erros, ou que mudou de pensamento ao longo da sua vida, e isso daí não cabe para nós que cremos que ela foi inspirada, ou então basta você entender que ela às vezes está falando da sua natureza física, e às vezes está falando da sua natureza espiritual. Fisicamente caído, espiritualmente não caído, sem a menor inclinação. Então, aqueles que defendem a ideia de que é possível para o cristão atingir um grau de santificação a ponto de não pecar mais, isso recebe o rótulo de perfeccionismo. Essa ideia, ela tem como base a compreensão da natureza humana de Cristo. Porque se Cristo teve a natureza caída, pecaminosa e venceu, então eu também posso vencer. Agora, se Cristo não veio com a natureza pecaminosa, então a minha compreensão será diferente. Esse argumento, portanto, da natureza humana não caída de Jesus é falso. É falso. Próximo tópico. Será que eu fiz uma declaração errada? O argumento da natureza humana não caída de Jesus é falso. Desculpe. Troquei, né? O argumento de que Jesus veio com a natureza humana caída é falso. Obrigado, Mara. Eu nunca erro, às vezes me engano. E a Mara me ajuda a identificar meus enganos, porque eu estou buscando a perfeição. Irmãos, se você está lutando para vencer o pecado plenamente, na minha conclusão eu vou deixar claro que eu não estou aqui para tirar a sua motivação de continuar lutando contra o pecado. Não é isso. Eu vou finalizar com esse pensamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você está lutando e com o pensamento de que você poderá chegar a um ponto de não pecar mais, então a pergunta que eu faço é: o que você entende por pecado? O que é pecado para você? Vamos ver alguns textos. Para a gente ganhar tempo, eu vou citar a passagem e vai ser projetada ali. A Bíblia apresenta várias definições, vários conceitos para pecado que se completam. Às vezes nós pegamos uma passagem e queremos construir toda uma teologia, um conceito, um pensamento baseados unicamente em uma passagem. Isso está errado. Temos que explorar tudo o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Então estão aqui alguns conceitos de pecado na Bíblia. 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? É a transgressão da lei. Mas pecado é só isso? Não, a Bíblia fala mais sobre o pecado. Aqui, o pecado está sendo considerado numa dimensão da ação, do comportamento, principalmente para aqueles que têm uma noção superficial da lei de Deus. Como se a lei de Deus fosse simplesmente um código de ética. Então, basta você obedecer o código de ética que você não vai estar pecando. A lei diz, não adulterarás, você não adultera, não está pecando. A lei diz, não furtarás, você não rouba, não está pecando. A lei diz, lembra do dia do sábado, você guarda o sábado, não está pecando. Essa é uma compreensão equivocada duplamente. Primeiro, pela forma superficial, como você está vendo a lei de Deus. E segundo, pela forma superficial, como você está entendendo o pecado. O pecado é muito mais do que isso. O pecado não está apenas na dimensão da ação. Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Uau! Então, pecado não é só fazer o errado. Pecado é quando você deixa de fazer o certo. Uau! Você pode até pensar, hoje eu não fiz nada de errado. Faz quanto tempo que você não peca? Pensando assim. Tem gente que marca na cadernetinha, né? Pastor, já faz 2 meses que eu não peco. Como aquelas plaquinhas de acidente de trabalho, né? Nesse local estamos há 125 dias sem acidente. Tem gente que faz isso na sua vida espiritual. Estou há 32 dias sem pecado. Porque você não fez nada de errado. Essa é a sua compreensão de pecado? Pois a Bíblia está dizendo que quando você deixa de fazer o certo, você também está pecando. Você já deixou de fazer o bem a alguma pessoa hoje, ou algum bem hoje, se deixou, você já está pecando. Pecado é muito mais do que ação. Pecado também é omissão. E não para por aí. Romanos 14, 23 diz assim: tudo o que não provém de fé é pecado. Uau!
Está mais fundo ainda, Joel. Não é só na ação que eu peco, é também na omissão, e mais do que isso. Até quando eu faço o certo, se não tem a motivação da fé, o certo é pecado. Tem gente que cometeu pecado hoje pelo fato de ter vindo à igreja, porque não veio por fé. Você percebe que o pecado é muito mais do que o que às vezes a gente pensa. E não para por aí. Tem gente que está quase afundando na cadeira. Eu não sabia que eu era assim. Pois eu vou piorar a sua situação. Vou piorar. Durante um tempo na minha vida eu gostava de pregar para agradar, mas já faz muitos anos que eu gosto de pregar para incomodar. E é o que eu estou tentando fazer aqui. Romanos, esse texto eu vou convidar que você me acompanhe na Bíblia. Esse daí a gente vai ter que ler. Romanos 7. Para você entender o que é pecado. O que é pecado? Pecado está na dimensão da ação, da omissão, da motivação. E vai mais fundo ainda. Eu vou sugerir que você depois leia com calma e em oração esse capítulo 7 de Romanos. Para ficar completa a sua leitura, leia os capítulos 6, 7, mas depois leia o 8 também. Faça esse exercício hoje em casa. Mas eu vou ler aqui a partir do verso 14. A partir do verso 14. Veja se você se identifica com essa descrição aí. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, puxa, Paulo me conhecia e eu não sabia. Olha o que ele diz aí. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas, o que diz aí na sua Bíblia? O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus ombros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vamos parar por aí. Está falando de você? Aí tem gente que é confrontado com esse texto, que é confrontada com esse texto. Aí alguns tentam escapar dessa realidade, dizendo assim, não, aqui Paulo está falando, primeiro ele fala do cristão antes da conversão, escravo do pecado, mas ele fala também do cristão depois da conversão, prazer na lei do Senhor. Não, aqui Paulo está falando da sua própria experiência antes de encontrar com Cristo e depois de encontrar com Cristo. Nada disso. O contexto da epístola deixa muito claro que Paulo está falando da sua experiência naquele exato momento, já depois da conversão. E aí ele diz o quê? O pecado que habita em mim. Paulo está falando de quê aqui? Ele está falando do pecado como uma ação? Como uma desobediência? Como uma transgressão? Não. Paulo está indo fundo. Ele está mostrando que o pecado está arraigado lá dentro. Ele só faltava dizer assim, eu sou um pecado ambulante. Você entende isso? Essa é a natureza pecaminosa, meus queridos. Natureza pecaminosa não é, a gente nasce com uma tendênciazinha para o pecado. Ao longo da história do cristianismo tem surgido diversas teorias, né? Tem uma que se chama pelagianismo. Esse sujeito, Pelágio, ele entendeu o pecado no que diz respeito ao pecado original, né? O que Adão transferiu para a raça humana quando ele pecou. Então Pelágio diz assim, não transferiu nada. O ser humano não herdou nada de pecaminoso.
Nós não precisamos da graça de Deus. E como é que o ser humano peca? Ele peca não por uma inclinação. Essencialmente o ser humano é bom. Ele peca pelo mau exemplo, porque ele aprende a pecar, e pela influência do mau ambiente. Então, para resolver o problema, é só ter um bom exemplo, e Jesus serve como um bom exemplo. E procurar ambientes que favoreçam a construção do caráter. Não depende da graça. Aí vem Agostinho, Santo Agostinho, que vai para o outro lado, e diz, não, o ser humano herdou de Adão a natureza pecaminosa, a pecaminosidade, e mais do que isso, ele herdou a culpa de Adão. Parece que Agostinho exagerou. A Bíblia diz que cada um é culpado pelo seu pecado, mas Agostinho chegou a dizer que nós herdamos a culpa de Adão. Por isso que se desenvolve na teologia católica o pensamento ou a necessidade do batismo infantil, porque o indivíduo já nasce culpado, então tem que batizar. Aí vem outro pensamento chamado semipelagianismo, que diz, não, o ser humano veio contaminado, ele foi contaminado pelo pecado de Adão, né? Ele veio contaminado, mas não completamente, ele tem ainda em si uma capacidade de estender a mão para Deus. Precisamos da graça, mas não completamente. Precisamos também de fazer algo. Olha a conciliação entre fé e obras. Você precisa da graça de Deus, mas você precisa também fazer coisas boas para poder alcançar a salvação. Semipelagianismo. E aí são tantas teorias. Calvino exagera tanto, e Calvino foi muito influenciado pelo pensamento de Agostinho, que, por sua vez, foi influenciado pelo pensamento grego, especialmente platônico. Então, Calvino, já no movimento da Reforma, entendeu o pecado humano, ou a natureza pecaminosa, de uma forma tão arraigada. O ser humano está tão corrompido que ele é incapaz de se voltar para Deus ou de aceitar qualquer coisa de Deus. Então, para ser salvo, Deus tem que escolher alguns e dizer, você está salvo, e jogar nele a graça. E aí vem esse pensamento da predestinação. Deus escolhe a quem ele quer salvar. Está errado. Bem, vem o arminianismo, que já enfatiza a questão do livre-arbítrio. O ser humano nasceu em pecado, tem a natureza pecaminosa, ele não pode fazer nada, mas ele tem a capacidade de aceitar. E por aí vai. Mas qual é o pensamento bíblico de fato? Paulo está dizendo aqui. Nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Eu quero fazer o bem, não posso. O mal que eu não quero, esse eu faço. O pecado que habita em mim. A gente está vendo aqui o que é pecado, né? Pecado é transgressão da lei. Pecado é o que mais? Quando você sabe o bem que quer fazer e não faz. Omissão, ação, omissão. Tudo que não provém de fé é pecado. A motivação, pecado é mais do que isso. A Bíblia, meus queridos, está dizendo que a natureza pecaminosa é pecado. Paulo fala, o pecado que habita em mim. Cuidado quando você quiser dizer que Jesus veio com a natureza humana pecaminosa. Se Jesus veio com a natureza humana pecaminosa, então ele está na categoria de pecador. Ele não pode ter vindo com a natureza humana pecaminosa, senão ele não poderia ser o meu substituto. Jesus, como diria Amin Rodor, Jesus não veio, como é que ele diz? Jesus não veio para ser o nosso exemplo apenas, ele veio para ser o nosso substituto. Ele não veio para ser parte do problema. Ele veio para ser a solução do problema. Você acha que pode alcançar um nível de santidade a ponto de não pecar mais? Então, espera aí. Primeiro, você não tem uma compreensão clara da profundidade da extensão da lei de Deus. E segundo, você não sabe nada sobre o que significa pecado. Pecado é uma coisa que está enraizada. Não tem como você chegar a um ponto do lado de cada eternidade, antes que haja a glorificação, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, no abrir e fechar de olhos. Enquanto não chegar esse dia, nós estaremos aqui, com essa mancha, essa chaga, arraigada em nosso ser. Essa é a nossa condição. Deixa eu avançar para a minha conclusão. Puxa vida, o tempo correu demais. Vou fazer um resumo agora do que eu havia discorrido um pouquinho mais aqui. A Bíblia fala de perfeição, Jesus diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Agora, quando a Bíblia fala de perfeição, é nesse sentido de não pecar mais? Não, não.
A própria passagem de Cristo, no Sermão da Montanha, o primeiro texto que nós lemos, em que ele diz, sede perfeitos, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Leia o contexto, e você vai entender que Jesus está falando do amor, da misericórdia, não se vingar, amar o inimigo, fazer o bem, sede perfeitos. A mesma declaração registrada por Lucas, no Sermão do Monte registrado por Lucas, Lucas faz a mesma apresentação, só que ele diz, sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Perfeição na Bíblia é a perfeição no amor, na misericórdia. A palavra perfeito na Bíblia, teleios, no grego, Novo Testamento, ela significa maduro, adulto. Sede perfeitos, seja um cristão maduro. Está crescendo em santidade, lutando e obtendo vitória, sim, contra o pecado, buscando a maturidade espiritual, buscando um discernimento claro entre o certo e o errado, buscando compreender quem é Deus e como Deus pensa e qual é a vontade de Deus para a minha vida, e buscando poder para viver dessa forma. Isso é maturidade, isso é perfeição, não algo que que você alcança quando você não peca mais. Perfeição na Bíblia não é um ponto que você atinge, perfeição na Bíblia é um processo. Você é perfeito aos olhos de Deus se você está no processo, ainda que você possua algumas fraquezas, ainda que alguns traços de caráter você tenha defeitos, alguns pecados que você não venceu, mas se você está buscando, está no processo, aos olhos de Deus você é perfeito. Esse é o pensamento bíblico, irmãos. Eu vou citar aqui 1 Coríntios 14, 20, Hebreus 5, 14, Tiago 1, 4, não dá para ler tudo. Portanto, a perfeição bíblica é dinâmica, não um ponto que podemos atingir. E o apóstolo Paulo diz assim, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aperfeiçoando, amadurecendo. Agora sim, diz que quando o pregador fica anunciando que vai terminar, é porque falta meia hora ainda, né? Mas agora sim, já está no título aqui, conclusão. A Bíblia fala de vitória sobre o pecado para o cristão, mas isso não significa impecabilidade absoluta. Significa que não estamos sendo controlados pelo pecado. Existe uma diferença na Bíblia entre pecado rebelião e pecado acidente. O pecado rebelião, cuidado, com esse aí você não vai para o céu, se não resolver. O pecado acidente é aquilo que você não quer fazer, mas faz. É da natureza, você não tem completo domínio. E aí, o apóstolo diz, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, o ideal de Deus. Só que ele diz, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Percebe? Compare Romanos 6 com 1 João 1. Romanos 6 diz assim, permaneceremos no pecado? De modo nenhum. Andemos nós em novidade de vida. Não sirvamos ao pecado como escravos. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não terá domínio sobre vós. Uau, é uma perfeição que nós temos que buscar. Sim. 1 João diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E o texto que eu já mencionei, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não está tudo perdido. Você não perde a sua salvação quando você peca. Se você veio esta manhã para a igreja com uma culpa por um pecado cometido ontem, hoje, essa semana, eu estou perdido porque pequei. Você não está perdido porque pecou. Da mesma forma, você não estará salvo quando deixar de pecar. A nossa salvação depende de estarmos em Cristo, lutando com Cristo, de mãos dadas com Cristo, orando, nos apegando, crescendo, obtendo vitórias de glória em glória, vencendo fraquezas, vencendo traços de caráter,
Mas é um processo que vai até o fim. Enquanto não chegar ao fim, teremos as nossas lutas. O apóstolo Paulo diz, não que, falando da perfeição, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para o alvo. O próprio apóstolo Paulo diz, eu não julgo ter alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. No mesmo texto, verso 15, eu estou lendo Filipenses 3, ele diz assim, todos, pois, que somos perfeitos. Espera aí, no verso 12, 13, ele diz, não alcancei a salvação. No verso 15, ele diz, todos que somos perfeitos. Há contradição? Não. Ele entendeu a perfeição como um processo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê uma compreensão clara, a fim de que tenhamos motivação, determinação. O apóstolo diz, eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. Eu não estou aqui para dizer que você deve tratar o pecado de forma superficial. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. Você tem que lutar contra o pecado, tem que buscar o poder de Deus. Você não pode se conformar com o pecado. Mas você não pode também perder a paz por causa do pecado. Porque em Cristo você está salvo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. E hoje à tarde, a condição dos 144 mil, depois do fechamento da porta da graça, 15 para as 5, não perca, Deus nos abençoe. Amém. Me permitam terminar com uma oração, e então vamos cantar o hino de despedida. Vamos ficar em pé. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela segurança que nos dás da salvação em Cristo. Não depende de nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter um senso claro da malignidade do pecado. Dá-nos disposição e iniciativa para, em Tua força, lutarmos contra o pecado. Mas, Senhor, não permitas que sejamos contaminados com esse pensamento nocivo, de que aqui nesta vida precisamos alcançar uma condição de não pecar mais. Ajuda-nos a permanecermos amparados em Cristo. Dá-nos a Tua paz. Em nome dEle nós te oramos. Amém.